Nós ouvimos aqui três testemunhos diferentes e em todos eles há um denominador comum, que é perseverança. Os nossos irmãos fizeram este trabalho durante 2 anos, com grandes dificuldades, correndo muitos riscos. O nosso irmão podia dizer: não, à noite eu não vou abrir o consultório lá, que é muito perigoso, eu não vou. Ou não vou para ali, onde é perigoso, ou apanhei um susto, já não vou mais. Enfim, mas não, ele perseverou. Paulo e a Lina perseveraram também quando tiveram dificuldades, perseveraram. E acredito que o Tony e a Lourdes também, nos primeiros momentos, ou em certos momentos em que, na sua experiência lá no Desafio Jovem, na Operação Josué, perante a dificuldade, as dificuldades que surgiam, e certamente tiveram contrariedades e dificuldades, eles não olharam para trás, eles cumpriram o seu trajeto até ao fim. E a verdade é que há missionários que não conseguem perseverar no campo missionário, não é? Há missionários que não conseguem perseverar porque é difícil, porque a cultura muitas vezes é diferente, porque há dificuldades, há lutas, há contrariedades, e nem sempre as pessoas têm aquela capacidade de fazer frente a essa adversidade. E também há crentes que não conseguem perseverar nos caminhos da fé, pela mesma razão. No fundo, são pessoas que não estão dispostas a pagar o preço da sementeira, como faz o agricultor. O agricultor sabe que vai semear e, passado não sei quanto tempo, é que ele vai colher. E semear é um trabalho duro, não se vê fruto na altura. Há uma percentagem séria de incerteza, porque ele não sabe o que é que vai colher. Depende da conjuntura, depende se as chuvas vêm no tempo certo, na medida certa, a temperatura certa, depende de muitos fatores. E ele não sabe, quando ele semeia, ele não sabe, ele está numa incerteza, ele não sabe. Ele tem fé, ele tem confiança, ele tem esperança, sobretudo, que na altura certa vai colher, porque é a lei natural da vida e das coisas. Mas pode não acontecer. Pode acontecer uma tempestade de saraiva, cair bolas de gelo do céu, destrua a colheita quando está em flor. Ele não sabe. Mas é preciso pagar o preço. Para perseverar, é preciso pagar o preço. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 3 a 5, há um texto que vai aparecer ali e que diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Amém? Se. Há uma condicional. Se. É? Se nós perseverarmos, se nós fizermos as coisas, se nós andarmos alinhados com Deus, então o resultado será esse. E eu, muito rapidamente, em poucos minutos, eu queria partilhar convosco coisas em que nós precisamos de perseverar seriamente. É preciso perseverar nos princípios da fé, desde logo. Nós vivemos num mundo louco, num mundo completamente desvairado, em que não temos valores e em que não temos absolutos. Tudo é relativo. Há o relativismo moral, há o relativismo geral em todas as coisas, mas nós precisamos, a fé é alguma coisa absoluta. Nós queremos num Deus que é absoluto, não é relativo. Amém? Deus é um absoluto. O seu amor para connosco é absoluto, o seu projeto para connosco é absoluto. E Paulo dizia a Timóteo as seguintes palavras: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ou seja, guarda os princípios da fé que tu recebeste. Timóteo era filho de uma mulher, de alguém cristão, tinha sido criado nos princípios da fé, tinha recebido dos seus pais, enfim, e da sua avó até, tinha recebido princípios de fé. E, portanto, Paulo diz: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é preciso perseverar nos princípios da fé.
não venda os seus princípios. Amém? Não venda os seus princípios. Há coisas que são secundárias, que não são básicas. No universo da fé, há muita coisa que é doutrina de homens. E isso não é básico, isso não é absoluto, isso é relativo, isso é acessório, isso é secundário, isso não é fundamental. Agora, a fé em si é fundamental. Sabemos que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Saber que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Saber que Jesus morreu há 2000 anos na cruz do Calvário, que o seu sangue nos purifica de todo pecado e que Ele morreu e pelas suas feridas nós somos sarados. Saber que Ele ressuscitou ao terceiro dia, saber que Ele fundou a igreja, a sua igreja, saber que Ele um dia voltará, saber que Ele está no meio de nós em espírito e em verdade, saber que quando Ele subiu ao céu, Ele prometeu que viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu passado poucos dias. Saber tudo isso é o fundamental. Também é necessário perseverar para dar fruto. Uma árvore que não dá fruto não serve para nada. Uma árvore de fruto que não dá fruto não serve para nada. Diz lá na parábola do semeador que aquela semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. É preciso dar fruto com perseverança. Não importa muito o que tu fizeste no passado. Não importa muito se no ano passado tu serviste muito a Deus, ou tu abençoaste muito a obra de Deus, ou tu foste muito usado por Deus, se este ano tu estás completamente fora de contexto. Não interessa, aquilo que passou não interessa muito, interessa ao dia de hoje. É preciso dar fruto com perseverança. Não queremos ser como uma figueira, lá de Lucas 8, que não deu fruto e ficou seca. Não podemos ser como o crente ioiô, que um dia está em cima, outro dia está em baixo, e depois está em cima e depois está em baixo. Ou seja, falta de estabilidade emocional e espiritual. Nós precisamos de manter a nossa estabilidade espiritual. E isso só se consegue quando nós temos uma comunhão com Cristo, comunhão com Jesus, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, para que o Espírito Santo possa falar na nossa vida. Só acontece quando nós temos familiaridade com a palavra de Deus. Aí então podemos perseverar e dar fruto. Amém? Também é necessário perseverar para orar e vigiar. Porque nós estamos numa guerra. Vamos lá ver, uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra completa. Você sabe que antigamente, quando havia aqueles castelos, aquelas muralhas, havia sempre vigias que estavam no alto das muralhas a ver se vinha o inimigo. Para quê? Para avisar o pessoal, para se preparar, para se defender do ataque dos inimigos que vinham atacar. Se tu não vigiares a tua vida e não orares a Deus, não mantiveres a comunhão com Deus e ao mesmo tempo não vigiares, então as coisas podem correr mal. A Bíblia diz lá, Paulo aos Efésios, orando em todo o tempo, ou seja, perseverando em oração, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar e vigiar com perseverança. Nós precisamos de estar atentos. Nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser como crianças. Neste sentido, devemos ser puros como crianças, mas astutos como serpentes. Devemos estar precavidos. Devemos estar atentos. Aquilo que pode vir à nossa vida e pode vir destruir, nós precisamos de pôr travões a fundo e dizer, espera aí, isto não me interessa, isto pode destruir a minha vida, pode complicar a minha vida. E tudo isto porquê? Porque a vida cristã é uma luta. Não é diferente da vida normal das pessoas. A vida é uma luta. Nós lutamos para ter um emprego, para manter um emprego, nós lutamos para educar os nossos filhos, nós lutamos por tudo na vida. E só quem nasceu filho de um milionário é que pode pensar que não precisa de fazer nada na vida, mas precisa. E se ele pensa que não precisa, está enganado, porque vai ser uma pessoa altamente frustrada. Ainda ontem estávamos a ver na televisão, anteontem, alguém no Porto, uma reportagem sobre alguns bairros em que as drogas pesadas passaram, o bairro do Cerco e o outro bairro que eu não me lembro agora, passaram a ser um local onde os toxicodependentes se injetam à vista das pessoas durante o dia, tudo ali. E um deles estava a dar testemunho, não quis que a cara fosse revelada, mas é filho de um cirurgião e de uma enfermeira. Agora digam lá vocês,
Ele nasceu nas barracas? Não. Ele não teve educação? Não, ele teve educação. Ele nasceu numa boa família, numa família abastada, onde não faltava dinheiro. Porquê é que ele caiu na droga? Porque ele pensou que o facto dos pais terem dinheiro era o que ele precisava na vida, não precisava mais nada. Não, a vida é uma luta. Nós temos que lutar por tudo. Por tudo. E a vida cristã não é diferente. Nós precisamos de perseverar na oração e a vigiar também. E finalmente é preciso perseverança para alcançar a vida eterna. Diz lá Paulo aos Romanos, dizendo: a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna é uma questão de perseverança. Sabe, a nossa salvação, há pessoas que acham que um dia levantaram a mão e receberam Jesus e pronto, agora já estão salvos, agora já não é preciso mais nada. Não, você apenas começou um caminho. Começou. Aquilo foi o início de uma vida espiritual. Você estava morto nos seus delitos e pecados e Jesus Cristo o vivificou pela fé e você agora vive espiritualmente. Mas está apenas no princípio. Este é um caminho, é uma caminhada longa, é uma viagem, é uma luta. Amém? E onde é que termina essa viagem? Na eternidade. Agora nós temos que escolher se queremos passar a eternidade na presença de Deus ou na ausência de Deus. E se eu quero passar a eternidade na presença de Deus, eu tenho que perseverar para alcançar a vida eterna. Porque ela é atribuída àqueles que com perseverança seguem, estão alinhados com Deus. Eu vou pedir para ficarmos de pé agora e vou ler um texto bíblico. E peço que fechem os vossos olhos e ouçam estas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado. Ainda não chegámos ao fim da nossa jornada. Não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. E a minha oração é que nós, ao ver estes testemunhos, possamos também ficar firmes, possamos guardar no nosso coração a exortação de Paulo aos irmãos coríntios, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Enquanto estamos com os nossos olhos curvados, eu gostaria que alguém de vocês que não sinta, que sinta neste momento dificuldades com falta de perseverança, alguém que eventualmente esteja a perder as forças, alguém que eventualmente esteja quase que a desistir, alguém que está quase a deixar de lutar, eu gostaria que pusesse a mão sobre o seu coração
para nós orarmos por si. E depois podemos pôr todos a mão no nosso coração também. E vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estes testemunhos que temos ouvido, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque somos chamados a ser perseverantes, firmes e constantes, sempre abundantes, Senhor, na Tua obra, Deus. Deus, que todos os obstáculos sejam tirados da nossa frente. Que nós possamos levantar a nossa cabeça e levantar os nossos olhos para Jesus, ó Pai. Que nós possamos inspirar-nos em Jesus, o nosso autor e consumador da fé, o nosso exemplo, o nosso modelo, Senhor. Que nós possamos ver nele que ele não desistiu. Não desistiu apesar do caminho difícil que teve, o caminho de sofrimento, o caminho em que o levou à cruz, à tortura, à cruz, à morte ignominiosa, à morte vergonhosa, mas também o levou à ressurreição ao terceiro dia e à vitória sobre a morte e sobre o inferno. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esse espírito de vitória venha sobre nós, Senhor. Venha sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Venha sobre mim, venha sobre cada um de nós, Senhor, esta manhã. E esse espírito de vitória possa tomar conta de nós e possa ajudar-nos a superar todos os obstáculos, a superar toda a angústia, a superar toda a hesitação, a superar todo o desfalecimento, a superar todo o desânimo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos inspirar-nos na Tua palavra, que nós possamos inspirar-nos no exemplo de Jesus, no exemplo destes homens e mulheres de fé que no passado, ó Deus, também venceram, Senhor, ó Deus, e sabemos que nossa é a vitória em Cristo Jesus, que Tu lutas por nós e que nós estamos destinados à vitória. Por isso, Senhor, ajuda-nos a manter-nos firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra. Ajuda-nos a ficar firmes e a caminhar em fé, a falar em fé, a pensar em fé, a caminhar em fé, a caminhar sobre as águas, se for preciso, pela fé, Senhor, para que o Teu propósito seja cumprido na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E convido-vos agora a cantarmos, vamos pedir à equipa do louvor para vir aqui rápido, cantarmos um cântico. Aquele cântico que já cantámos aqui esta manhã e que diz: eu ando por fé.